Good evening, everyone. Buenas noches a todos. It is a pleasure to have you all here. We're going to cover a subject that many of you are always wondering, and we usually like to talk about it and give you some updates. And it has to do with how much money a nurse make. Buenas noches a todos. Sejam todos muito bem-vindos Gracias a ao todos por webinar venir. de Esta noche hoje. vamos a Nós vamos cubrir falar un sobre um tópico que assunto obviamente muito siempre es de importante bastante e interés para que todo el sempre mundo. temos Tiene que muitas ver perguntas sobre en isso, cuánto se de gana un vocês, enfermero, e una é enfermera sobre en quanto los Estados ganha Unidos. um enfermeiro, uma enfermeira Nosotros nos nos Estados gusta hacer Unidos. Nós sempre actualizaciones fazemos repetidas sobre el atualizações, tema, em así que relação a esse vamos a tema. tratar de hacer una Então, buena vamos actualización falar, para dessa el atualização aqui do ano de 2025. 2025. So, let's get the punchline out of the way. Um, the current national median nurse salary is today $92,864 per year. That translates to just short of $45 an hour, $44.52. Now, keep in mind that this salary is an all-inclusive salary. This is not just the base compensation. This is the compensation where they put together, differentials, night shift differential, weekend differentials, and any other type of differential that they see for the nurses. Ok, comencemos dándoles Então, vamos começar la falando noticia del día. sobre En este a principal momento, en los notícia. Estados Nesse Unidos, momento, nos el mejor Estados estimativo que Unidos, hay del a melhor promedio del salario estimativa, de a un média de enfermero es salário de um enfermeiro de é de 92,864 92.864 al año. por ano, Recuérdense que este no es el dólares salario por básico, este es ano, el salario que incluye e ali mais ou menos diferenciales, tiene tu turnos como 44,52 de dólares al por fin de hora. semana y otras Esse daqui a gente compensaciones está falando do adicionales. salário Eso traduce a cerca de completo, los cuarenta y salário cinco base. dólares la hora, aproximadamente Então, cuarenta y também há que cuatro se punto falar ali dólares con sobre cincuenta y un os centavos adicionais, por né? hora. Tem adicionais noturnos, adicionais de final de A semana. couple Então, of other tem very algumas important outras coisas. points. In the United States, okay, the United States is a very big country and salaries depend greatly to where in the country you work. It depends significantly on the location where you actually work. So if you work in the north part of the country, or if you work in the south, or if you work in the middle of the country, compensation could be quite different. Okay? Eh, es súper, súper importante que É muito ustedes importante que entiendan vocês que los entendam Estados alguns Unidos pontos es un importantes. país muy Os Estados Unidos grande. é um país muito Por lo grande tanto, e, por causa uno de los disso, existe factores uma importantes que variação, hace de média variación en la salarial a depender compensación de da un enfermero localização. tiene que ver con el lugar Então, donde o trabaja. local Los onde o salarios enfermeiro son trabalha bastante diferentes vai, entre el norte del impactar país, bastante en las na costas, en el quantidade, no este, salário, en no el valor do salário oeste, en el daquele centro del enfermeiro. país, en el sur. La compensación Então, puede se ser ele bastante trabalha no diferente. centro do La país, compensación na parte promedio es mais una ao cosa, la norte, ou compensación a actual que parte él mais ao aplica sul, puede ser então bastante isso diferente. vai impactar bastante, então varia Now, muito a depender de geography is not onde the only o thing that enfermeiro trabalha. affects your compensation, your paycheck. So, as usual, no, your years of experience, your level of education, what type of responsibilities are you actually taking, the facility where you're working, whether it's a union or not or a non-union hospital, obviously the different kinds of shift differentials, and whether you're getting any kind of bonuses, they all affect your compensation. So
Obviamente, geografía no es la única Então, cosa que também a afecta parte da los geografia, né, onde está resultados. localizado o Obviamente, hospital onde o cuestiones enfermeiro como trabalha, tus não é años a de única coisa que vai experiencia, tu afetar o nivel salário do educativo, enfermeiro, né? Obviamente temos las aí pontos também responsabilidades como os anos tienes de que experiência estás desse tomando, el enfermeiro, tipo de o lugar donde estás tipo o trabajando, level, né, o si nível se de trata de un educação. sindicato o Então, no, quantos anos essa pessoa los estudou, por exemplo, diferenciales qual o que título que ela ganas y tem, obviamente si en adición a eso te estás a ganando, responsabilidade que ela supongamos, tem ali no setor que ela las horas desempenha no extras o hospital, los o bonuses, tipo eso também puede de afectar instalação, se bastante é um la hospital, se é um compensación outro de un tipo enfermero de en los instituição que essa Estados pessoa está Unidos. trabalhando. Também falando aí sobre os Now I'm kind of diferenciais, showing you a né, little os bit what has adicionais, então, happened de with turno. the Então, são yearly vários fatores que vão influenciar average, not the também. median, the average salary for nurses since 2011 up to last year, 2024. Remember, official good data for 2025 is not complete yet. So the full information for 2024 is available already. So as you can see, is there have been times where the compensation goes up and suddenly there is a little bit of a reprieve in the amount that the nurses earn. For example, that happened between 2013 and 2014. And believe it or not, it has happened again between 2023 and 2024. The average yearly salary in the United States went down slightly, just a little bit under 1% compared to the year prior. Uh, we can speculate a little bit what the causes were, but I am inclined to say that the number one reason for that is probably a good number of younger workforce entering the work, becoming a nurse, and some of the older people who obviously earn more, not leaving the workforce, and that's probably the most likely reason why the big change in compensation. Les estoy mostrando la Aqui nós gráfica estamos de mostrando um el gráfico promedio, no la media, da el média promedio anual de ah, salarios de enfermeros dos desde el salários 2011 hasta el dos enfermeiros ao longo 2024. dos Obviamente anos. el Então, nós temos aqui desde 2025 todavía activo, 2011 no hay até una 2024. cifra Então, aqui é um completa del gráfico año. comparativo, Les né? comentaba que no es Então, fuera de lo normal não que é de vez en fora cuando do hay situaciones normal donde que, en vez de que ah, siempre la que compensación esté em subiendo, algumas pueden haber situações situaciones donde a média mientras ese salarial nivel talvez esteja puede subindo bajar e ela tenha uma algo. Por pequena ejemplo, queda miren lo no que ano pasó del 2013 al posterior. Então, como vocês 2014, podem donde ver, isso hubo aconteceu, por un exemplo, de pequeño 2013 para baja de salarios 2014. E nós y vemos que ha acontecendo ocurrido novamente del año também 23 al de 24, es 2023 que a hubo 2024. Baixou una um pequeña pouquinho, baja del ali um salario pouquinho promedio dessa de baixa. poquito menos del 1%. Um pouquinho Les menos do que um por comentaba que cento. el E más David também probable comentou que o motivo mais provável, por el a cual razão mais esto provável para ocurrió que isso tenha es, acontecido entre estoy 2023 e especulando un 2024, poco porque isso é um pouco obviamente los especulação, detalles no mas hay en este os detalhes não momento, são pero lo más divulgados, probable mas es essa é uma análise que que la gente, pode ser la feita a gente título que de lleva más especulação. experiencia É en que el um dos área de la motivos que enfermería pode ter se ha acontecido jubilado, se ha é retirado que y más um gente ingresso maior joven ha de empezado jovens, né, a fuerza laboral trabalhadores y por eso profissionais hemos mais tenido un jovens. pequeño cambio E enquanto isso, en la alguns compensación trabalhadores de mais enfermeros en los velhos Estados se Unidos. aposentaram, né, que talvez ganhavam, tinham uma média Bueno, salarial um en- pouco maior. Então isso ahora les pode ter estoy impactado. mostrando porque les mencionaba, let me do it in English first. Now I'm showing you because I mentioned to you that the compensation could be quite different by location, by the geography of the United States. And as I said to you, there are quite significant difference between the coast between the north and the south of the country, and obviously between certain other locations. So I'm giving you a map with the median hourly salary rates by state in 2024. And as you can see, the expected median, which I already show you, is between 42 uh, and 34 cents and 46 and 22. Just to show you some interesting examples, obviously,
The highest median sits in the state of California, roughly well above $66 an hour. Other states with high up compensation are also in the West Coast. Areas like Oregon and Washington tend to be high median states. If you switch also to the East Coast in the north, areas around New York, Connecticut, Massachusetts also tend to be high in the compensation area. And even though the number don't appear there, the state of Hawaii is also a state with a very high compensation area. The states in the south tend to have lower compensations. Areas like Alabama, Mississippi, Missouri, um, so forth tend to have lower compensations, and some of the states closer to what we call the Midwest, especially Minnesota and Illinois, tend to have some of the higher compensation. Les estoy mostrando, como les comentaba, Aqui nós para estamos darles una buena mostrando, idea de cómo como comentamos varían no começo, la media uma salarial distribuição en da los média diferentes salarial, estados del em diferentes país. estados dos El Estados rango de Unidos. la media está entre Então, 42,34 y a média 46, salarial como um el todo, valor vendo o total país como se los como um mostré todo, varia al ali entre comienzo. Y les comentaba, 42,34 dólares por hora obviamente los até salarios más altos 46,22 aparecen en la dólares por costa del hora. oeste de los Estados Aqui vocês podem Unidos, ver estados especificamente como por California, estado. Então, vocês podem ver que alguns donde la estados da compensación costa, es que por ficam, encima de né, na costa, 66 como dólares la Califórnia, hora. ele tem Estados a como maior Oregon, média salarial el por estado de ano, por Washington, hora. Então, el Califórnia com estado de sessenta e seis Hawái, que vírgula vinte también, dólares por aunque el hora. número no aparece ahí porque Alguns no, outros no estados carga ali mais ao el norte, estado, como viene a ser próximos ali a Nova York, la também media tem uma tiene que média ser más salarial mais alta. alta. La costa del este, É, pero hacia el norte, estados como Nueva York, Também Connecticut, alguns números que não aparecem aqui, mas no Massachusetts, Havaí etcétera, a también tienden média a tener por hora salarios más altos também é mais que alta. las otras partes del país. Los salarios más Alguns estados bajos, el mais ao sul, promedio, porque el costo ya también ou es más mais ou bajo, menos se encuentran no, en la no zona centro dos del Estados sur Unidos, de tem los as estados médias del salariais sur, um pouco mais estados baixas, como son Alabama, como Mississippi, Alabama, Mississippi. ah, etcétera. En esos lados los salarios tienden a ser más bajos. La zona central de los Estados Unidos también tiende a tener Nessa parte central dos los Estados Unidos, salarios já indo para o bastante en el norte, promedio. também tem uma média salarial um pouco mais alta. Ah, that is important also because a lot of people feel like they just want to go anywhere. No, they want the United States, but obviously different states hire different numbers of nurses, and that also determines what kind of demand there are on those states, and how many people want to be there, and also that also has an effect on potential compensation. Obviously, the larger states like California, like the state of New York, Texas, states like Florida, Illinois, those are the states that probably have the larger number of nurses working there. And no, some of the smaller hospital obviously has a much smaller number of nurses practicing there. Now, it's interesting that there is a couple of states that you will see a little bit later on that even though they don't have a lot of nurses, they also tend to struggle to secure nurses. So sometimes compensation gets used to try to attract more nurses in all of those different areas. Les estoy mostrando Então, aqui nós el estamos número de vendo enfermeros um que gráfico, trabajan en los diferentes eh, estados, mostrando o número de enfermeiros que porque trabalham obviamente el em número de cada estado, personas né? Então, o número de que están trabajando en enfermeiros los por estados estado. afectan indirectamente la Então, vocês podem compensación. ver que. E esse Obviamente los número também, estados obviamente, grandes, estados pode como afetar, como tem a California, ver com como a el estado de Nueva demanda, né, York, como el pelos estado de profissionais, Texas, pode afetar, como los obviamente, estados de la na Florida, Illinois, compensação, né, etcétera, no los que salário que é traen oferecido a esses enfermeiros. el Vocês podem mayor ver que número estados de enfermeros, grandes, obviamente el como número de Califórnia, enfermeros Nova en York, esas áreas Texas, afecta são también estados, obviamente, com o indirectamente maior la número compensación.
pero tengan en de cuenta que enfermeiros, estados outros pequeños que também como también tienen Flórida, problemas Illinois, são estados com atrayendo grande enfermeros, número de enfermeiros. Isso también pode eso impactar hace no que estados salário tengan que que é oferecido. ajustar la Alguns outros contratación de los estados enfermeros também para poder que atraer têm las uma personas dificuldade que maior de quieren atrair trabajar enfermeiros, às vezes eles en esa apostam em sección del uma país. compensação, um salário maior para atrair So, enfermeiros. what I'm going to show you now is one thing is the salary. The other thing is adjusting the salary by the cost of living. You may think that you make a lot of money in a state like California, but when you adjust the salary based on the cost of living, you will see that California is actually not the best paying state based on the cost of living. There are other states where you may see smaller compensation. For example, take a peek in a state like Georgia, where the compensation is much lower, but the cost of living is such that make their compensation of a nurse being, particularly desirable. States like Minnesota, where also may not have the highest compensation, but due to the cost of living adjustment, makes for a very desirable state to actually work on. So cost of living adjustment obviously make the decision or the salary of an order become quite different. And that's what I'm trying to show you here. Les estoy mostrando Aqui, la David gráfica que nos está compara los mostrando salarios versus los um salarios gráfico para ajustados comparar con el costo os de vida. salários que são Obviamente uno oferecidos puede em pagar un média salario que por al cada principio estado, es bastante alto, pero ajustados si el costo de vida pelo es custo bastante de alto, vida de eso cada estado. puede ser que la Então, nem sempre compensación aquele valor no que es tan você buena vê da como uno média cree. salarial significa El realmente ejemplo o que você típico vai puede ser ganhar naquele estado, California, porque a gente donde tem que obviamente los considerar o salarios custo de son vida más daquele altos, pero local. estados con el Então, costo de vida por son exemplo, los você mejores pode ver que salarios. a média Claro, salarial em um estado al como a contrario de otros Califórnia é estados, por bastante ejemplo, el alto. estado de Porém, se você Georgia, donde for los ver salarios son o custo de vida mucho na más Califórnia, bajos, também é pero muito el alto, costo de o que vida hace torna que realmente ali comparativamente ese o salario sea salário, mucho más você não tem um poder alto. aquisitivo tão alto, né? Se Similar você con un compara, por estado exemplo, como como Minnesota, Georgia, donde o el custo de vida salario é es más menor do alto, que a pero média el salarial, costo de né? Então a vida pessoa hace realmente con un salario bastante acaba interesante ah, ganhando mais, né? Tendo y lo um mismo poder en de compra, um otros poder lugares aquisitivo del maior. país. E assim, para diferentes estados. Let's look at the labor, the salaries that the nurses earn based on the different locations where they actually work. When we talk about salaries, we look for a national average. Obviously, we're mixing all the labor areas where nurses actually work. And as you well know, nurses work in many, many places. So dividing those salaries by the sector, by the labor sector, make the salaries look quite different. Those few nurses, there are not that many that work for the federal, state, or local government, tend to earn a little bit more due to longevity that they tend to have, and also seniority and the government compensation. Nurses who work in employment services, doing some of the human resource development or human resources and things like that. And employment-related services also tend to command a bit larger salary. Nurses who work for pharmaceuticals or in biotechnology tend to also earn more than nurses who work in other settings. People who work in companies who do manufacturing of equipment, instrumentation, for many reasons, okay, also tend to earn more. Outpatient centers, especially those who do a lot of the procedural work, tend to earn more than the hospitals themselves. Then you have obviously the general salaries for the general medical and surgical hospitals. Then you see for specialty hospitals, not including the psych hospitals or substance abuse. Underneath that, you see nurses who work in a substance abuse on a psych hospital, and nurses who work on home care services,
nurses who work in physician offices, and nurses who work in a skilled nurse facility in nursing care. You see the wide range of salaries depending on the sector where the person is actually working. Les estoy mostrando Aqui nós los estamos vendo salarios, o obviamente, dependiendo salário del para sector donde enfermeiros trabaja la por persona. setor onde trabalha Obviamente hace aquele una profissional. bastante Então, diferencia isso en lo que es varia, el claro, salario dependendo do anual setor. promedio de un E enfermero. aqui é a média Obviamente salarial el número de enfermeros que anual son por cada contratados en los diferentes de sectores setores. es bastante diferente. Los pocos enfermeros, por ejemplo, que trabajan a nivel federal, Então, alguns estatal enfermeiros são, a quantidade é bem menor, obviamente, mas que trabalham a nível un poco federal, más. estadual, o Ah, local, né, do los governo, enfermeros que né, trabajan fazendo parte, do en el área governo. de empleo, Então, buscando isso enfermeros, tienden a ganar un ganham, poco tendem a más. ganhar Los que mais. trabajan para Os las que trabalham nessa farmacéuticas y parte las mais biotecnológicas do RH, né, também tendem a ganhar um pouquinho tienen una mais. mayor compensación. Da Los indústria que trabajan en el área farmacêutica, de na, la manufactura de instrumentos, na parte das medicações, ven ahí tem uma média también salarial que algunas também personas en los maior. centros de ambulatorios, Aquelas pessoas que un também ejemplo que se ve trabalham más na específico produção en estos sectores das son máquinas, tudo que é utilizado ellos ali hacen nos setores cirugías da o saúde, tratamientos, também tem uma média en salarial los boa. hospitales en general, después vienen los hospitales Nós temos con aqui também especialidad, pediatría, os psiquiátricos, hospitais los gerais, hospitales mesmo, psiquiátricos de clínica e introducción de cirurgia, que é sustancias, onde está a maior parte los que dos trabajan enfermeiros. en Tem os servicio, hospitais en com, residencias mais, né, para de especialidade. servicios para Tem também casa, las hospitais oficinas especificamente de parte los de médicos y psiquiatria e do abuso de finalmente las substâncias. personas que trabajan Também a parte en de home care, en los os que geriátricos trabalham em clínicas y las casas de médicas enfermería e também práctica. aquelas casas de enfermagem, como Okay, asilos, né? E so esses the next cuidados nice breakdown is to ganham um break pouco down menos. the salary compensation, obviously by the type of degree that a nurse have. But before I do that, I would like to show you more or less the breakdown of the number of nurses who have the different degrees. So if you think of the square being the full 100%, about half of the nurses have a degree of the Bachelor of Science in Nursing. Their degree is a BSN. A little bit over 20%, but under a quarter are nurses who have an ADN, the Associate Degree in Nursing. They used to be, those program has mostly disappeared. But there is still some older nurses who used to have something that used to be called a diploma in nursing. Those nurses are also still there. There are a few of them, many of them probably closer to retirement or up in age, but they still represent a workforce somewhere a little bit under, well under 10%. You can see there the nurses, the proportion of nurses who they have a master degree or higher, but it's not a DMP, it's not a doctor in nursing practice. And that little green sliver is the nurses who mostly work in academia with their PhDs, but they are not DMPs. Obviamente les estoy mostrando un poco de Aqui nós estamos vendo a la distribuição de profesión de enfermeiros, enfermeros dependiendo del dependendo tipo de educación do que seu ellos título, tienen. Como do se dan tipo de cuenta, más de la educação que eles mitad receberam para se tornarem enfermeiros. tienen su Então, se licenciatura você en vê esse enfermería, el equivalente a la retângulo maior, é licenciatura. como se representasse Los que 100% dos nos hemos enfermeiros. Então, formado en el vocês podem ver Bachelor of que Science in 50% Nursing, ali são os que un são poco más del bacharéis em 20%, pero enfermagem, menos de un cuarto, BSN. tienen su técnico O avanzado, que quadradinho nosotros le llamamos menor, en que Estados é mais ou Unidos menos el uns ADN, el 20, Associate mais ou menos Degree in Nursing. 20%, Ahí pueden ver una ADN, é um porción de tipo personas de que diploma de associado em existaron desde el enfermagem, que é para quem principio en estuda um los pouco Estados Unidos, donde había un menos de diploma en tempo. enfermería, que es Nós temos aqui também o un título técnico de mestrado, avanzado ou también, y esas acima personas son disso, personas que por lo um tipo general ya están específico também en chamado etapa de retiro
diploma em enfermagem, é um título é o que não está mais tão, não é mais tão comum, a maior parte das pessoas que tinham ou têm estão já se aposentando, doutores em enfermagem e também aqueles enfermeiros que têm PhD, que é esse quadradinho, esse retângulo, na verdade, verde, bem menorzinho, que significa uma quantidade bem pequena, bem da totalidade dos enfermeiros. Okay, so la pregunta es, so the next question is, based on the information, do different environments pay different salaries? Okay, so les estoy mostrando, and so I'm showing you here again the ranges of those different environments, where those ranges are, and also trying to give you an idea what the people is doing on those different locations. So for the pharmaceuticals and medicine manufacture, the compensation, as you can see, ranges from 112 to about 115. Nurses in these sectors may work in research, clinical trials, regulatory affairs, medical science liaison. That's where they do a lot of that work. Nurses who work in the whole trade earn comparable salary around 113. These mostly involve no, in they help to sell medical devices, distribution of medications. They do some consulting. This is what is called the wholesale trade. Nurses who work as travel nurses, as an agency nurse, okay, earn around 110 to 116. These are the nurses who basically decide to spend some time of their life and working as an agency nurse for a hospital in needs of nurses. So their compensation jumps to about that range that I'm actually showing you there. Um, they mostly get paid weekly, and many of them, depending on the arrangements, may get some stipends and some crisis rates to help compensate for that. Um, Government nurses that are that many of them work for the VA hospitals, and that's where their compensation is at. Public health departments, VA hospitals, the military bases, some prisons, etc. That's where many of them are actually located. There's the compensation of nurses who work in the general hospitals, you guys are familiar with. Nurses who work on the outpatient centers. This number is a little bit more inclusive of all type of facilities. Nurses working in physician offices, in nursing and residential care facilities, home health care services, and finally those who work in the educational services that include from colleges and universities to obviously people who work as school nurses. So just to give you an idea. Les estoy mostrando aquí, obviamente, un poco más Então, detalle. aqui nós estamos mostrando com um pouco mais de detalhes. El tipo de é, enfermeros a que trabajan pergunta en las aqui, né? diferentes Então, áreas diferentes de que ellos áreas, hacen. enfermeiros que trabalham em Desde los diferentes áreas áreas vão de receber salários farmacéuticos diferentes, né? Como a gente tinha hasta los que comentado antes. Então, trabajan aqui com um pouco mais de en la detalhes. extracción Então, nós temos aqui, de primeiramente, equipo y drogas, aqueles que trabalham personas que trabajan na como, indústria farmacêutica, enfermeiros que como trabalham na indústria farmacêutica. agencias, que trabajan ah, para una com os agencia, que trabajan medicamentos, então entre para el ali gobierno, 115, en los hospitales en 112 general, para mil los centros dólares. ambulatorios, en las São oficinas enfermeiros que talvez trabalham ali em de pesquisas doctores, para essa área etcétera, farmacêutica. Nós temos incluyendo também aqueles aquellos que que, trabajan en el o área de segundo educación. quadradinho, que fala sobre essa parte mais comercial. Então, nós temos os detalhes de todos aqueles setores que So nós the next comentamos important antes. question that people want to know is, so what is the typical salary differentials that I will earn? So somebody quotes to me, well, the base salary of a nurse is about 85 or $86,000. What is the typical salary differentials I'm going to get? Usually night shift differentials, people who work night shift
are usually earning another 10 to 25% during those shifts above the base pay. So think about that if you earn, let's say, $40 an hour, um, if you earn 10% above base rate, you're going to be earning another $4, $4 to $5 more above, no, above that base rate for working nights. Les estoy mostrando los porcentajes que normalmente Então, pagan aqui nós los estamos diferentes mostrando diferenciales sobre la tasa os básica que paga un adicionais, os enfermero. diferenciais Por típicos que ejemplo, podem existir no salário. Nós temos algumas categorias el aqui. diferencial nocturno Então, o diferencial para quem normalmente trabalha no está entre el turno 10 y el noturno. 25%, Então, 25% obviamente siendo un poco la tipicamente excepción. vai variar El ali entre trabajo de 10 ejemplo, que es e usted vinte e que cinco por gana, por ejemplo, cento do, $40 la do, hora, do su pagamento diferencial base. nocturno de E un aí pode 10% sería variar, ganarse né, dependendo do tipo, cuatro dólares especificamente la hora, 4 o do $5 más turno por hora. Eso es noturno un e diferencial as horas económico. trabalhadas. Nós The temos aqui differential for the weekends tend to be in the 5 to dos finais de 15% semana, range. I entre would say 5 e 15% more hospitals are do closer salário to base. 10%. Again, in some few instances, some hospitals which are very in need of people who work weekends and holidays, they may offer double pay to do some coverage at those times. Los diferenciales de fin de semana normalmente están en el Alguns rango entre 5 y el empregadores podem 15%, até lo más común es oferecer alrededor del 10%, ah, duas mientras que algunos vezes, né, empleadores pueden o ofrecer pagamento para para los días de feriados fiesta específicos y que así caiam nos todos los finais de fines de semana. semana a veces Então, se obviamente, ofrecen isso fica a pagar critério el do doble del empregador, salario normal. então tem Um, essa variação. Holiday holidays is usually time and a half to double pay. Based on pay, it varies depends on the holiday and the employer policy. El pago de fiestas normalmente es Então, de para 1,5 o al feriados, doble é, del valor geralmente del entre um e salario, meio ao dependiendo dobro do salário de la base, fiesta que se está dependendo do celebrando y tipo un de poco también de la feriado e da política política que do tenga el empregador. empleado. There are other differentials. Specific depends on the premium that they are willing to do. Uh, some typical differentials are if you are mentoring other people in the hospital, you get a mentorship differential. If you work as a flexible nurse in a float pool, there is usually a differential for working on a float pool. If you put yourself on call, that means that they can call you, they need you, you're probably going to earn some extra pay for that. Obviously, when sometimes the hostels are in need of additional shifts, they will offer extra shift bonuses, and they range sometimes from a flat fee. So it's not necessarily linked to your salary. They will just offer a certain amount of money to obviously a percentage of your salary. Hay otros tipos de diferencias que te Existem puedes também ganar. outros Por tipos de ejemplo, adicionais que obviamente você pode depende de las ganhar. circunstancias. Vai depender Por ali ejemplo, do si tú momento, da estás dando circunstância. Se, orientación, por exemplo, se enriquecimiento você de está un enfermero fazendo que uma está dando mentoria, orientación, né, te van a de algum pagar extra enfermeiro, por dar podem ese pagar servicio. Si, por ejemplo, extra. trabajas Se você en el está pool donde trabalhando hay enfermeros que eh, rotan em um en los grupo diferentes lados del de enfermeiros hospital, hay un que meio que diferencial flutuam ali por esse tipo. entre vários setores do Si, hospital, pode si ser que por você ejemplo, ganhe um estás, adicional. Se você está ali de te ponen por prontidão, llamada, me imagino se que si te para necesitan, ligarem te para você llaman y quando adicionas tu trabajo para seja que cubras necessário, un você também turno. pode Eso también ganhar tiene mais por un isso, diferencial ter um extra. adicional. Se houver Personas necessidade de obviamente que turnos trabajan extras, tiempo extra, o turnos empregador adicionales a pode los normales, oferecer-lhe um obviamente bônus para ganan esses bonos turnos extras. con alguna frecuencia. Y lo importante es que no siempre E estas isso pode variar diferenciales de son un uma porcentaje del salario, taxa sino que fixa, algunas veces mas son também un monto fijo. ali um percentual do salário base. Okay, so a common question I get all the time is the salary of a nurse
good enough to make a living in the United States. And the best way to maybe assess that is to compare the median salary of a nurse versus the median household income. Household means the whatever anybody who is working on that household is actually earning. So what I've done there is I show you by state. So it's not just a national comparison. You can see it different by states. The orange line shows you where the median salary of a nurse is actually at for the different states. And the blue line shows you where the median salary are for the household, also for the different states. And as you can see, with a few exceptions, nurses' salaries are basically above the national median household income, which speaks pretty well for the salary that a nurse makes. In other words, a nurse salary is usually no more than enough to cover the median household income. Una pregunta Uma que nos hacen pergunta con que frecuencia nos es fazem si el salario de un frequentemente é se o enfermero salário de es enfermeiro nos Estados Unidos é suficientemente bueno como suficiente para para sustentar soportar a una a, familia. a uma família. Una buena forma de contestar E uma esta boa forma pregunta de es mostrar e de mostrándoles responder essa la pergunta é comparación com esse entre gráfico que la mostra a media comparação entre a usualmente de un média enfermero de contra salário de um la media de enfermeiro una de versus media a familiar. média da Recuerden que la renda media familiar de nos una Estados familia Unidos. representa las personas, las Então, clases quando a más gente fala aqui de cercanas que renda trabajan familiar, en esa é de familia. Cuando todas as trabajan dos pessoas, a personas o a média ali veces do que más, todas as pessoas no daquela significa que família gana ganham. simplemente una enfermera. Né? Então, aqui é a La comparação entre línea a média do naranja salário de es um enfermeiro e a média da renda el familiar nos salario Estados medio de una Unidos. enfermera por E aqui, estado como vocês podem comparado ver, con la línea azul, que es el salario praticamente em promedio de la todos os familia. estados, aqui a gente tem os Como ustedes dados se de dan todos cuenta, os con estados, pocas praticamente excepciones em o un par todos, de a média excepciones, el salarial de um salario enfermeiro é maior privado de un do que enfermero a está por média encima de del renda salario familiar ganhada, né, mediano de una que familia, lo famílias que ganham nos habla Estados Unidos. bastante bien Então, de isso la mostra, capacidad isso de ganar de comprova un que os enfermero enfermeiros, en los sim, Estados ganham Unidos. bem e mais do que suficiente para sustentar uma família nos Okay, Estados Unidos. so next let's talk about those nurses who work with advanced degrees. How much better do they do? So if you take advantage either of the help the hospitals provide for you to advance your degree, or you do it on your own to become a nurse practitioner. You can see a little bit of how much they earn for some of the different specialties. If you become a nurse practitioner and you work in mental health, your salary will jump from the low 90s to in the 141 to $170,000 for an MP in mental health. If you work in neonatology, it will be somewhere around 136 to 138. In orthopedics, in surgery, it's around 134, 135. If you work as an MP in emergency and acute care, yes, the salaries ranges between 130 and 172. If you work in aesthetics, normally around 130. In oncology, also around 130. If you become a family nurse practitioner, it's around 128. And in pediatrics, around 122. So just to give you an idea what the MP salaries actually are. Si obviamente tomas ventaja E se de volverte você una enfermera practicante y toma utilizando ali como uma vantagem para você la ayuda a asistencial que los oportunidade de hospitales estudo dan, no lo que haces por muitos tu propia hospitais te cuenta, ahí dão estás e viendo lo que você gana se un enfermero especializa nos practicante en los Estados Unidos Estados Unidos con las especificamente para ser diferentes um enfermeiro especialidades ali en especialista, psiquiatría, en que é el chamado de 140, NP, 170, en Nurse Practitioner, neonatología,
você obviamente vai ganhar en mais, né? Porque ortopedia você vai alrededor ser de um los enfermeiro especializado 144, nos de Estados Unidos. emergencia Então, por y exemplo, del vocês área podem ver aqui a média de salário de anual cuidados para cada uma dessas agudos y cuidados especialidades. intensivos, Então, between psiquiatria, 130 y neonatal, 170, ortopedia, en estética alrededor de emergência, 130, en oncología estética, alrededor de oncologia, 140, como enfermeiro da enfermera família, familiar alrededor de pediatria. los Então, como 128 vocês y en podem ver, pediatría alrededor de los é uma média 120. salarial bastante superior, porque o There nível is one more educacional specialty, também é which is the superior. highest pay nursing job, which is the certified registered nurse anesthetist, which is the highest paying specialty. So nurses who choose to go is a little bit longer program than the normal MPs. If you choose to become a CRNA, it holds obviously a high paying job in the United States. Those jobs right now are somewhere around $210,000 a year. The median range are between 200 to 23. Obviously, in some states, this number could be significantly higher than what I'm giving you, but this is basically where the median job for a CRNA is actually at. El, el, La especialidad mejor E você pagada se en pergunta, enfermería então, es qual é obviamente a volverse un especialidade enfermero que tem o maior salário, né, nos anestesiólogo, Estados Unidos? certificado anestesiólogo, É, con vai las siglas ser especificamente CRNA, aqueles CRNA en inglés. enfermeiros Esta es la anestesistas especialidad mejor certificados, pagada. que eles El promedio anual precisam para estos estudar enfermeros bem es por mais, encima de los esse $210,000 CRNA, anuales. El rango e de eles têm a titulación maior es média salarial 123. anual, Obviamente né? Ali mais esto ou el menos de salario puede ser 211 mucho más mil alto en ciertas 239 dólares. Em áreas del alguns país, estados, pero esta es la esse valor, né, especialidad. essa média anual, ela é bem Una maior persona que se vuelve un e outros enfermero um pouco menor. practicante en el área de anestesia, Então, esta es la profesión mejor enfermeiros pagada. praticantes Ok. ali especializados nessa área são os que mais ganham. Now, there are nurses who do work from home, okay, for many reasons. If you already have gained bedside experience and for different reasons, you want to do some additional work, or more often it's because for family reasons you may want to work some hours or a portion of the hours from work. There is such a thing. So, number one, you have to have gained first bedside experience. Those jobs are basically not available for nurses without a job experience. Okay. And if you have that, it will open up new opportunities for you to do work from home. The nurses working on that, they tend to be on the lower range of the income. Nurses who are either coaching from home, they do some reach out to clients for wellness, for follow-up, for trying to get some chronic patients that what's going on. The average salary expected per year right now is around between 60 and 70,000. I think 60 is a little bit on the low end, but it's around that eight and that range. So that's a typical case. If you become a nurse navigator, you guide patients through complex healthcare issues, etc., then you may earn a salary comparable to basically what a nurse in the hospitals are earning. For example, oftentimes you find nurses who are doing a lot of the transplant-related work and things like that that get an opportunity to work from home, and that's where some of those jobs are. Les estoy mostrando Aqui, David nos está aquellos mostrando que, algunos eh, enfermeros que trabajan alguns desde casa. enfermeiros Algunos conseguem a mostrados con oportunidade de ustedes en trabalhar inglés. de El uno es casa. porque É, por e cuestiones aqueles que conseguem familiares essas que tienen oportunidades interés primeiro, de poder trabajar desde casa eles o porque se precisam presentan primeiro algunas oportunidades. ter Estos trabajos experiência tienden a ganar poco menos bedside, de né? lo que se Então, ali gana na assistência obviamente mesmo hospitalar. directamente E trabajando en aí un eles hospital médico. podem So, conseguir es algumas importante que sepan oportunidades, que con incluindo raras trabalhar de casa excepciones como enfermeira. tienes que haber ganado Então, experiencia é a preciso nivel primeiro ter asistencial en un hospital para que te experiência a nível consideren para assistencial alguno de estos trabajos. no
no hospital. Alguns Los exemplos, salarios né? bajos están en personas que Com salários um pouco trabajan mais como baixos, são coaches, enfermeras, né? Enfermeiros coaches, que coaches que ajudam son ali clientes a atingir as suas metas entrenadoras de en ciertas saúde. cosas, Então, às sobre todo vezes, para pessoas que algunas têm enfermedades problemas de clínicas, saúde tratan crônicos, de enfim, alcanzar os algunos enfermeiros fazem ali um acompanhamento, objetivos à de distância, bienestar. Esos dessas salarios tienden a ser un pessoas poco más e bajos, a establecidos média alrededor de salarial 60 ali mil de dólares al 60 año. mil dólares por ano. Este estimativo está un É, poquito bajo, yo existe iría un poco más de um eso, alrededor de los, outro probablemente un poquito exemplo más de eso, entre seria 65 y um 70. tipo de enfermeiro Por el otro especificamente que lado, los vai que trabajan ajudar desde casa, pacientes como a navegar o ayudar sistema de saúde americano, que é bastante generar complexo. el Então, sistema alguns de enfermería y problemas ou dar dificuldades, inclusive talvez que algún tipo de pacientes consultas, tenham, que se llaman eles atuam ali na enfermeros defesa do navegadores, paciente e ayudando ajudam o a paciente a manejar cuestiones navegar esse complejas sistema de de saúde. entrenamiento E aí de unas tem esses personas. profissionais, esses Ellos pueden nurse esperar un salario navigator, né? Esses anual profissionais, esses comparativo tipos a de lo que se está enfermeiros ganando en un especificamente, hospital a eles un têm mes. uma média anual de 96 mil dólares por ano. So just to come close to a conclusion, so what else can I do if I want to earn more, if I want to increase or enhance my salary? Okay. So the starting salary or a raise is obviously a good reason that determines where your salary start. So making sure that you have the right skills, making sure that you have the proper experience. Sometimes jumping ship, going from one hospital to another will help you modify your starting salary and obviously will make your raises become more productive. So it's not uncommon to see people only working for some number of years for an institution before they choose to present themselves somewhere else. One of their expectations sometimes is that they will be able to negotiate a higher salary. Certifications, education, including other academic, obviously with no with very few exceptions that always increases your salary. There is a compensation attached to obtaining certifications, becoming more helpful or focus in certain areas. It brings bonuses to your bottom line, and it also adds dollars to your hourly rates. Locations, employees in different locations or in different locations obviously represent different salaries. So that may also help you change or enhance your salary. Keep in mind, as I mentioned before, that sometimes jumping ship to another location may also increase your cost of living. So your raise may not really pay off because you may be earning more, but you may be spending more. Important, another good consideration is try to optimize your schedule, okay? Practical options to earn more money or opportunities where you have a opportunity to pick up an extra shift, or be able to use your time to work in another setting, sometimes even of the same institution, that may potentially help you increase your salary. So those are basically the main things that you can think of to help you enhance your salary. Les estoy, para la Então, pregunta aqui que já me hacen, para la nos pregunta que me aproximando hacen, no ¿cómo do puedo final da apresentação, aumentar mi uma pergunta, salario? Les então, estoy pode ser, então, como eu diciendo faço para algunas aumentar o meu salário, né? Como ah, cuestiones que já puedes ter essa hacer para aumentar oportunidade tu de salario, ir obviamente progredindo no meu salário como el enfermeira nos salario Estados inicial Unidos. Então, aqui estão alguns pontos a serem y considerados. O los primeiro aumentos deles salariales que se hacen cada é, año é ayudan a aumentar entender, tu né, o salario. seu o mercado Por de eso, algunas trabalho veces e o seu valor nesse mercado de trabalho. eh, Então, pasarse a otra saber localización realmente donde uno defender pueda ali, renegociar su salario né, ao ser inicial, algo empregado importante también por um sería la hospital, saber compensación de la persona. esse salário inicial Adquirir e futuros aumentos certificaciones para você ter. académicas Também, y obviamente, aumentar investir nas tu suas capacidad certificações, na profesional. sua También en educação. general Então, muitos ayuda hospitais bastante ali la compensación
vão investir nisso, vão oferecer oportunidades para que você obtenha talvez certificações, especializações. Isso seria algo muito importante até a se perguntar para o seu empregador durante o seu momento da entrevista, para que você possa ir aumentando seu salário ao longo do tempo. Um terceiro ponto, o local. Então, talvez mudando para um outro local, um outro estado, onde tem uma demanda maior por enfermeiros, pode ser que você tenha as mesmas atribuições, mas o seu salário, seja maior, né? Obviamente, levando em conta o custo de vida daquele local. Então, é importante também, pesquisar antes sobre isso, se o custo de vida num outro estado não vai acabar sendo muito maior. Um outro ponto é que você otimize a sua agenda, né? Ali o seu horário de trabalho, para que você pegue talvez turnos que tenham adicionais e também pegue turnos extras, né? Para que você ganhe Make a mais. final step, but just briefly, and with that I finish and let you guys ask me a few questions. Um, the a lot of the data that I took came from the Bureau of Labor Statistics, which is compiled annually. They're usually about a year and a quarter behind in the data, but they show a little bit of the information where it comes. I want you to know that healthcare employment expanded by almost 4% in 2024, more than 2.5 times faster than any other industries. Okay, the average industry grew only about 1.5. So, mucho de la información que yo cogí viene del Então, Departamento nesse de último Trabajo de slide, los muitas Estados dessas Unidos. informações que David encontrou Para foi darles do unas notas Departamento de como para darles Trabalho un poquito de Estatísticas dos contexto. Estados Unidos. eh, Então, por Trabajos en el exemplo, área de um la ponto salud en los importante Estados é Unidos que en el año 24 crecieron a alrededor indústria, del né, dentro da 3,9, casi indústria, el 4%. empregos no Es el sistema de hecho que más que saúde todo siguen en expandiram países em más rápido, pero que 3,9% crecieron en los otros em sectores 2024, de los mais Estados Unidos. de Significa que el área de 2,5 la salud sigue 2,5 atrayendo vezes maior, muchísimo né, mais rápido el do que em área laboral de los outros setores Estados Unidos. das So healthcare is indústrias. still Então, the ah, number one, no, oportunidades e empregos workforce no sistema where de people are saúde working. americano Now, ainda é used to be close to a 1 to um 6, now dos it's setores que getting mais cresce. closer Então, to tem a mais 1 to oportunidades de 5, emprego, meaning 1 out of 5 nesse setor Americans are working in especificamente. healthcare. Então, um em El área de la quatro salud en Estados empregos Unidos criados, na economia no ano passado, antes era 2024, aproximadamente foi no sistema uno de de cada saúde, seis foi na área de saúde. americanos trabajaba en el área de la salud, ahora ya estamos llegando casi a 1 a 5. Um, La last time he experienced a rate of growth above 3.9 was in 1991, where it grew around 4.8. So this is one of the largest growth rates it has in a while. Y la última vez que la salud no creció A última vez en que ese isso tamaño fue aconteceu, esse en crescimento no setor da 1991, que creció saúde, foi 4.8%, así que em esta es una de las tasas de 1991, crescimiento más quando altas o ritmo de que han crescimento foi ali habido mais ou en menos muchos años. 4,8%, e agora foi de 3,9%. Então, Uh, continua crescendo de uma forma bastante rápida. Overall, 1 out of every 4 new jobs created in the economy last year were in healthcare. En el año pasado, 1 de 4 trabajos nuevos que se crearon fueron en el área de la salud. Um, the main factors behind this growth are obviously the demand for new healthcare services, obviously the normalization post-pandemic of demand for care, the hiring to replace workers who left during the burnout has also continued. So that's some of the reasons behind that growth. Los factores Então, principales um dos fatores para principais para este esse crecimiento obviamente crescimento, tienen que ver no crescimento da demanda por que los serviços servicios de de salud saúde, han é a retornado tentativa a de una retornar especie ao de normalidad normal do que a gente post-pandemia tinha antes da pandemia. se han usado Então, muchos de ellos para tem se reemplazar contratado muito pessoal trabajadores também, que se fueron para todavía substituir trabalhadores que durante saíram los años del do sistema de saúde 21-22. por causa de burnout.
durante 2020 até Um, 2022. Hospital employment has grown by about 192,000 jobs or 3.7% since February of 2020, while employment in ambulatory care has grown by about 9.2%. Empleo en los hospitales Então, empregos nos creció en hospitais também 192 mil, cresceram casi em 193, 192, quase 33 mil 193 mil trabajos, o trabalhos, ou 3.7% 3,7% desde desde fevereiro febrero de del 2020. 2020. Y quiero que sepan que en el área ambulatoria han E crecido na casi área el 10%. ambulatória, cresceu quase 10%. Uh, Nursing and residential care employment has still increased since 22 by about 4.6%. A trend that is likely due to nursing home closures, lower resident censuses, and staffing shortages. Um, en el área de geriátricos y Na casas parte de residenciales ha crecido asilos alrededor del e lar 26, de ahora es un idosos, 4.6, que también es bastante bueno, y cresceu mucho tiene que ver con el hecho 4,6%, de que por algunos de esos cento, lugares ya no están, han mas também cerrado, há que se considerar que muitos y ha desses habido lugares obviamente estão escasez de personal. fechando, então há uma Healthcare escassez started 2024 with a strong job de growth, profissionais. adding close to 70,000 jobs in January, according to the Bureau of Labor Statistics. Okay, and this is an increase of 37 jobs added in the month prior. So, en el mes, por ejemplo, de enero al 2024, Então, por el exemplo, aqui para incremento fue de finalizar, no mês de casi janeiro por de encima de 70,000 2024, empleados, por foram encima adicionados mais de 70 mil Okay, so that gives some good trabalhos context, and I'm ou going to finish oportunidades de here. trabalho And I na área would da like you saúde. guys ask me questions. I don't know how many questions have come through the chat, but Então, I vamos, can ask finalizamos the a questions. I apresentação prefer you aqui. send me the Agora é o momento the para questions via perguntas. Se chat. você tem alguma But pergunta, let me mande see. no Armstrong, chat. yes, how could it be possible to get it? Hi, sir. Is there any hospital available in Hawaii by the Nash Group? Right now, we are not making offers in Hawaii. We don't have right now, we're not working with any hospital in Hawaii. So I'm not going to be able to offer you a placement in Hawaii. La persona me preguntaba Uma pessoa que si perguntou, estamos se ofreciendo estamos assistindo empleo na en busca el por estado de emprego Hawái. En no este estado momento no de, estamos ofreciendo o no do Havaí. tenemos E nesse momento ah, não. O Grupo ningún Nest hospital en Hawái não que podemos esté assistir, trabajando nós con não podemos nosotros ofreciendo assisti-los empleo. se você busca emprego no Havaí. What other questions do you have? Lembrando, se você tem perguntas, mande no chat. Okay, I don't see any other questions. Bueno, I don't see any other questions, so I think we can leave it here. About age. In the United States, I think somebody's asking me if there is an age limit. So the common answer is no, we do not have. Hospitals will not ask you for your age. In principle, there is no age limit, so that is not an issue, similar to what happened in other parts of the world. The only thing that obviously I would like to always remind people is if you are coming from abroad to work in the United States, you are transitioning, and for your retirement alone, you're going to have to make at least 10 years of contributions to the Social Security. So you need to plan for a horizon of work of at least 10 years. No hay limitantes de edad en los Também Estados recebemos uma Unidos. pergunta Lo único se que me gusta existe uma recordarles es limitação de que idade
né? Se você quiser trabalhar como enfermeiro nos Estados para Unidos. poder contar con la E a cuestión resposta del seguro social, que mais es direta é que não, não existe uma hacer limitação de aproximadamente idade, por lo menos então unos, isso não vai ser uma barreira para que você unos seja 10 contratado, mas é años. bom lembrá-los sobre a linha do tempo, There né? is no Então problem with você somebody that is precisa 50 years old. para Someone falar asked me if they em have a chance to become aposentadoria, por 50. exemplo, nos Estados Unidos você precisa Definitely no trabalhar no problem for a mínimo 10 50-year-old anos, você to precisa come to the United ter States. contribuído No por no hay mínimo ningún 10 problema para anos. una persona que tenga Então, 50 años venir a então, por trabajar en los exemplo, Estados Unidos. como o David está comentando, se você tem 50 anos, isso não seria um impeditivo, Las mismas desde que você oportunidades and saiba que chances existe for aí anyone. esses 10 anos ou mais pela frente até que você possa, por exemplo, se aposentar. Você precisa estar apto para realizar suas funções Okay, para as any quais other você foi question? contratado. Otherwise, I think we're gonna leave it here for tonight. Okay, Carrie, I Então, think não we're temos mais Great. perguntas, Well, então nós thank you vamos so much, encerrar aqui David, por hoje. for sharing that information tonight. Again, nurses have great compensation in the United States, and you gave us a really good overview for that. So thanks so much, everyone, and I hope you have a good night. Thank you for joining us. okay. Thank you very much. We see you guys very soon. Obrigada a todos, vemos vocês em breve.